tudo bem? Que bom estarmos aqui mais uma vez, glórias a Deus. Eu sou o pastor Genivaldo Souza, estamos aqui com mais uma revelação da parte de Deus para compartilhar com você. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus, é uma alegria recebê-lo aqui no canal. E eu queria te pedir que você se inscrevesse, deixasse seu like, tocasse o sininho e marcasse todas, e assim você vai estar nos ajudando nessa obra, amém? Glórias a Deus. Gostaria também de estar aqui agradecendo aos nossos intercessores, são homens e mulheres de Deus que amam orar, que têm um chamado nessa área de oração, amém? E essas pessoas têm orado pelo nosso canal, têm orado pelos inscritos. Eu agradeço muito pela tua vida e saiba que nós também oramos pela tua vida. Por isso, em nome de Jesus, vamos continuar nessa corrente, vamos continuar nos ajudando, vamos continuar nessa unidade, porque nós seremos muito mais fortes, amém? Por isso que a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. Então nós precisamos andar unidos para que possamos ser fortes. Amém? Glórias a Deus. Muito bem, é isso aí. Quero agradecer a você que tem orado pela minha esposa, a Rose Alves, né? Estamos aí passando por uma guerra, uma batalha aí de um câncer na vida dela, mas em nome de Jesus, Deus vai nos dar a vitória, porque eu creio muito no poder da oração, eu creio muito no nome de Jesus e a nossa fé vai ser honrada pelo nosso Deus. Amém? Em breve ela vai estar, em nome de Jesus, aqui no canal, agradecendo a cada um de vocês que oraram pela saúde dela. Tudo bem? Continue orando aí que Deus vai te abençoar. Muito bem, isso aí. Eu quero lembrar vocês que nós também temos o nosso trabalho no podcast. Amém? O podcast é um trabalho em áudio que nós fazemos, muito legal. Às vezes você está no carro, está em casa, nos seus afazeres, você pode ligar o celular ali e ficar ouvindo. Você pode baixar através do Google e também tem aí as plataformas aí na chamada que você está vendo aí. Você vai receber aí, escolha uma das plataformas que você preferir, esteja ouvindo essas ministrações. São tudo ministrações, amados, que saíram do coração de Deus para abençoar nossas vidas. Glórias a Deus, é isso aí. Então, olha, eu queria muito compartilhar com vocês que nós temos recebido muitos e-mails. Pessoas nos procuram no trabalho, procuram em todos os lugares, para muitas vezes tirarem muitas dúvidas, muitas vezes as pessoas estão sem orientação. Tem pessoas, amados, que tá afastada da igreja, que ela não tem uma cobertura espiritual, que ela não tem uma orientação de um pastor, de um líder, de uma pessoa que tem uma maturidade, um conhecimento maior na palavra, e essas pessoas precisam, muitas vezes, desse auxílio, dessa orientação, dessa ajuda. E nós temos recebido muitos e-mails. Quero até deixar aqui o nosso e-mail, que é o palavra de vida, gerandovidas@gmail.com. E essas pessoas, então, enviam suas perguntas, e muitas bem interessantes. E eu recebi alguns e-mails de algumas pessoas com algumas perguntas. E estas pessoas, elas têm todo o meu respeito. Essas pessoas, elas são evangélicas, outras não são, seguem outra religião, amém? Para mim, isso não importa. O que importa para mim é eu poder ajudar, eu poder contribuir orientando essas pessoas. Eles me procuram por não entenderem, de estarem passando por problemas familiares, outros passando por problemas sentimentais, outros passando por problemas financeiros, outros passando por problemas de saúde, outros passando por problemas de solidão, outros com depressão, outros que estão convivendo, né, com essa pandemia aí que mudou a sua rotina radicalmente, e muitas vezes elas ficam clausuradas, né? E elas então vêm e me perguntam: se Deus é amor, é tão misericordioso? Muitos perguntam, mas Deus não é amor? Ele não é um Deus de misericórdia? Por que isso acontece comigo então? E aí, amados, a gente precisa o quê? Buscar essas respostas, ajudar essas pessoas com a palavra de Deus. Porque nós mesmos somos humanos, somos falhos, somos limitados e nós não temos nada a oferecer às pessoas. Porque nós somos tão limitados quanto elas. Somos tão falhos quanto a elas. Mas nós buscamos o quê? Buscamos então a resposta. Nós buscamos ajudar essas pessoas fundamentado na palavra de Deus. E aí nós consultamos a palavra de Deus e ela nos ensina em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas então por que as pessoas passam por estas situações? São muitas as pessoas que estão sofrendo pelo mundo afora, amados. Você
Senhor Jesus, ele nos orientou a respeito disto. Veja o que ele nos diz e nos ensina em João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui, amados, a gente vê que nós precisamos o quê? Que nós precisamos buscar paz em Cristo. Muitas vezes, amados, as pessoas falam de paz, se vestem de branco, pregam a paz, mas dentro delas, no seu interior, está uma guerra terrível. Eles estão vivendo uma guerra terrível, vivendo guerras no seu casamento, vivendo guerras na sua vida sentimental, vivendo guerra na sua vida financeira. Ou seja, essas pessoas estão em guerras constantes. Elas não conseguem sentir paz, porque a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Amém? O Senhor Jesus Cristo, ele já venceu por nós. E nós, se estivermos verdadeiramente nele, nós também venceremos. E nós já somos mais do que vencedores. Amém? Vamos continuar consultando a palavra de Deus e ver o que ela nos ensina, o que ela nos diz para a gente enfrentar esses dias maus, para a gente enfrentar essas batalhas, para a gente enfrentar estas guerras. Amém? Romanos 8, no versículo 37, o Senhor diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Amém? Somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, nosso Deus, nos fez mais do que vencedores. Amém? Então nós precisamos guardar isso no nosso coração, precisamos ter essa convicção na nossa vida, precisamos ter essa certeza para que nós sejamos vencedores diante de todos estes problemas. A solução é o quê? Nós conhecermos as nossas fraquezas. Nós temos que ter a humildade de reconhecermos as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas limitações, que somos pecadores, que estamos em guerras constantes contra o pecado nas nossas vidas, porque sabemos que esse pecado nos separa de Deus, e quando nós estamos separados de Deus, nós não entendemos o amor de Deus, nós não compreendemos a vontade de Deus, nós não andamos na vontade de Deus. E depois de que nós tivermos esse reconhecimento das nossas fraquezas, nós precisamos o que? Nos arrepender verdadeiramente, conforme está lá em Atos 3, no versículo 19, que o Senhor diz que sem arrependimento não há remissão de pecado, não há perdão de pecado, não há libertação de pecado, não há cura do pecado na nossa vida. Por isso que nós precisamos nos arrepender e nos arrependermos verdadeiramente de coração. Então o primeiro passo é o que? A gente tem que reconhecer, e nesse reconhecimento é onde a gente quer, é onde a gente busca, é onde a gente vai à luta. Para quê? Para nos libertar, amém? Do pecado. E aí o que nós temos que fazer? Temos que nos arrepender verdadeiramente. E que se arrepender é o que? É deixar, é largar, é fugir, é se afastar, amém? É ignorar isso na nossa vida, amém? Para termos a certeza que isso não vai continuar sendo empecilho e trazendo derrotas para nossas vidas, nem para a vida daqueles que nós amamos. E para que nós sejamos vencedores diante de todos estes problemas, nós precisamos, com certeza, arrependermos. E aí também fazer o que? Entregarmos-nos ao nosso. E nós nos entregarmos ao nosso Deus é o que? É nós confiarmos-nos ao Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Se você depois puder, veja aí, Romanos 10, no versículo 9 e 10, o que diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, no versículo 9 e 10. Então, queridos, esse é o caminho que nós precisamos andar. Por isso que o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, olha, uma religião, um pastor ou qualquer outro líder espiritual não pode nos levar a Deus. Por quê? Porque o único que vai nos levar a Deus é Jesus Cristo, seu Filho, o seu único Filho, que morreu naquela cruz por amor à humanidade. Quando nós obedecemos estes princípios verdadeiramente de coração, os nossos pecados, eles são o quê? São apagados diante de Deus, e o que nos garante, e o Senhor nos dá essa garantia na sua palavra. Veja o que Hebreus 10, no versículo 17, ele nos diz: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. E não só isso, amado, ele também nos transforma
em novas criaturas. Veja o que é que diz 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então a gente vê a importância do nosso Deus, amém? E o quanto é importante a gente ter esse entendimento, a gente verdadeiramente buscar essa direção do nosso Deus, amém? Nós devemos seguir todos estes ensinamentos, sem atalhos, sem ficar dando volta, procurar colocar a Deus como o nosso verdadeiro Senhor em todas as áreas da nossa vida, porque tem muitas pessoas que quer Deus na sua vida, mas não quer Deus envolvido na sua vida financeira, não quer Deus envolvido na sua vida sentimental, não quer Deus envolvido no seu casamento, não quer Deus envolvido na sua família, não quer Deus envolvido no seu trabalho. Tem muita gente que diz, né? Não, isso aqui não é lugar para falar de Deus. Amados, quem anda com Deus, quem é de Deus, fala de Deus em qualquer lugar que ele estiver, porque aonde ele está, Deus se faz presente com ele, amém? Então não há motivo para a gente dizer, não, peraí, você já está colocando Deus no meio disso. Claro, Deus ele tem que estar, Deus ele está em todos os lugares, amém? Ele está presente agora nesse momento aqui comigo e com você. Por isso que nós devemos seguir seus ensinamentos. E você que tem esse entendimento agora é a hora de você fazer uma escolha de uma igreja para você congregar. Mas como que eu vou saber o lugar que eu tenho que congregar? Para onde eu vou, pastor? Bom, meu amado, aí é onde você tem que ter muito cuidado, ter muita frieza, segurança, confiança na hora de fazer essa escolha. Por isso que é importante você orar. Amém? Orar é o quê? Você falar com Deus, lá no particular do seu quarto, aonde você estiver, está sempre orando a Deus. E você visitar as igrejas. Quando você chegar no lugar que seu coração tiver o desejo daquele lugar, vá para a oração e confirma, Deus, é aqui mesmo que o Senhor me quer. Por quê? Porque a igreja que você vai escolher é ali que você vai ser orientado pelo pastor, que você vai ser assistido por esse pastor. E para que haja um crescimento espiritual, tem que haver o quê? Você tem que haver amor naquele lugar, você tem que ter fé, amém? Você tem que ter a confiança. Por quê? Porque você vai abrir seu coração, você vai abrir a sua intimidade. Para quê? Para que você venha ser ministrado e tratado nas áreas que precisam ser mudadas na sua vida. Entendeu? Então esses cuidados nós precisamos ter sempre para a gente poder ter um ótimo resultado. E quando nós tomamos todos esses cuidados, o que acontece? A gente não passa aflições, amém? A gente não sai por aí falando mal da igreja, não sai por aí falando mal do pastor, não sai por aí falando mal das pessoas. Por quê? Porque nós estamos ligados com Deus, em Deus, e nós temos a certeza que se nós estamos naquele lugar, foi Deus que nos levou. E nós temos a certeza que o nosso Deus diz que Deus não é Deus de confusão, amém? Deus é um Deus de ordem e decência. Então, por isso que nós devemos ter cuidado na hora de tomar nossas decisões, na hora de fazer nossas escolhas. Para quê? Para que depois a gente não venha se machucar, não venha se decepcionar, não venha se entristecer, não venha desobedecer à vontade de Deus. Amém? Então, siga, procure uma igreja séria, procure conhecer a igreja primeiro. Amém? Procure conhecer o pastor ou o líder daquele lugar. Amém? Que está liderando aquele lugar. Veja como que ele é como homem de Deus. Veja como ele é como marido. Veja como ele é como pai. Veja como ele é como pastor. Amém? Isso todos são o quê? São cuidados que todos nós precisamos tomar, mas tem pessoas que não, depois sai falando mal da igreja, falando mal do pastor. Por quê? Porque ela fez as coisas do jeito dela, da maneira dela. E aí o que acontece? Uma grande confusão. Por quê? Porque nós temos a tendência a isso, a complicar as coisas. Por isso que nós precisamos sempre da direção de Deus. Então procure uma igreja séria, que pregue verdadeiramente a palavra de Deus, que siga verdadeiramente os ensinamentos de Cristo, obedecendo e praticando a palavra de Deus. Assim você será muito bem sucedido e tudo que você fizer prosperará. Como você vê e vê a verdade de Deus é uma só. Não existe atalhos, amém? E não existe fórmulas mágicas para nós vencermos nesta vida, mas sim andarmos em obediência, praticando a palavra de Deus em nossas vidas. Aí sim
nós somos livres e seremos felizes em Deus, porque os nossos valores agora são valores fundamentados em Deus, no nosso Criador, no nosso Pai, no nosso Senhor, no nosso Salvador. Glórias a Deus, era essa a revelação que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Muito obrigado por você estar comigo até agora. Continue firme nesse propósito, porque Deus, Ele tem muito mais para a tua vida. Amém? Glórias a Deus. Permaneça aí no canal, tem muitos outros vídeos aí que vão edificar muito a tua vida, amém? Compartilha ele com as pessoas que você ama, que você gosta, amém? E você vai estar, com certeza, ajudando muita gente. Glórias a Deus. Então fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.